Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento previdenciário, que é uma medida que visa trazer o quê? Justamente agilidade para o trabalhador, minimizando erros e agilizando então o encaminhamento do benefício. Porque o sistema previdenciário e as regras que envolvem os pedidos de aposentadoria no Brasil são burocráticos e extremamente complexos, principalmente após a reforma da Previdência com tantas regras de transição. Então, é preciso estar o quê? Organizado com os recolhimentos das contribuições e com os documentos trabalhistas. Além disso, quando o trabalhador busca o órgão responsável pelo benefício, é importante que ele já saiba quais são os seus direitos e o que ele deve esperar da sua aposentadoria no INSS. Então, o planejamento previdenciário, ele é um serviço de organização e de preparação pré-aposentadoria que visa garantir que o trabalhador se aposente de forma mais rápida e recebendo o melhor benefício possível. Então, como o processo de aposentadoria ele exige o cumprimento de uma série de requisitos, então é necessário estar atento a cada um deles. Então, deve-se dedicar atenção e organização extras para viabilizar o recebimento do benefício de acordo com o que determina a legislação previdenciária e com aquilo que o trabalhador deseja. Então, dessa forma, o planejamento previdenciário ele permite que o trabalhador se prepare para o futuro, contribuindo para receber a aposentadoria que ele planejou e não ter que aceitar qualquer valor sem ter ideia de qual valor seria o correto. Então, isso quer dizer que não adianta você contribuir durante a vida inteira com o valor correspondente a um salário mínimo e depois você esperar receber uma aposentadoria de R$5.000, que isso é comum. Ou ainda você contribuir a vida inteira com o teto previdenciário de forma desnecessária. Então eu vejo pessoas jogando dinheiro fora com pagamento de valores altíssimos que muitas vezes alcançaria o mesmo valor com recolhimentos menores. Então tudo é uma questão de se preparar. Outro erro muito comum são funcionários públicos, atenção, funcionários públicos que recolhem o INSS como facultativo. O valor simplesmente não conta, porque o funcionário público ele não pode recolher como facultativo, ele só pode recolher como contribuinte individual, segundo o artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal. É vedada a filiação ao regime de previdência social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Outro exemplo de falta de planejamento envolvem os trabalhadores que têm direito à aposentadoria especial. Isso porque não adianta você trabalhar em uma função que lhe garanta esse direito se você não tiver em mãos a documentação que comprove, né, que o INSS exija essa documentação. Então, um documento muito importante, por exemplo, é o PPP. Então, a pessoa que quer se aposentar contando período especial e não tem nada que comprove, ela acaba perdendo um tempo precioso, porque demora, no mínimo, se a empresa for muito rápida, 30 dias.
para obter um PPP, por exemplo. Então, essas situações são muito mais comuns do que você imagina. Então, alguns trabalhadores, eles não têm ideia do quanto é burocrático e complicado, né, um pedido de aposentadoria que não vem acompanhado dos documentos exigidos e das informações que são necessárias para a concessão do benefício por parte do órgão responsável. Então, além disso, outra situação comum está relacionada aos trabalhadores que protocolam seus pedidos de aposentadoria. Eles acham que vão receber um determinado valor de contribuição e, no fim, eles acabam recebendo um valor inferior, simplesmente por não terem se planejado. Então, dessa maneira, a realização de um trabalho que antecede o pedido de aposentadoria, o chamado planejamento previdenciário, ele vai facilitar todo o processo e ajuda esse trabalhador a obter um melhor benefício dentro daquilo que ele planeja. Bom, então como é que funciona esse planejamento na prática? Bem, ele nada mais é do que um estudo preliminar que demonstra algumas falhas no CNIS, como, por exemplo, que poderão ser retificadas antes mesmo de pedir aposentadoria. São relacionados os documentos necessários para você obter o seu benefício e também aponta quanto tempo uma pessoa ainda precisa contribuir para a Previdência Social a fim de obter direito à sua aposentadoria. Então, e além disso, esse estudo, ele faz uma estimativa matemática que permite visualizar os valores dessas contribuições com o objetivo de definir qual será o montante recebido a título de benefício. Então, se você contribuir com o salário mínimo, irá se aposentar com X. Se você contribuir com 2 salários, seu benefício será de Y, por exemplo. Se você contribuir com um teto, você vai receber 2X. Então, para a pessoa poder se orientar e não jogar dinheiro fora. Ou seja, nada mais é do que um cálculo acompanhado de um estudo jurídico previdenciário baseado no valor da contribuição e nas informações previdenciárias do trabalhador. Informações essas que são coletadas até o momento do estudo, que permitirá identificar quando ele receberá, quando tiver o direito de se aposentar. Então, vale ressaltar que esse cálculo é uma estimativa e, em muitos casos, é realizado com projeção a longo prazo, ou seja, para daqui 10, 20, 30 anos. Por isso, não leva em consideração algumas informações, como reajustes, inflação e possíveis mudanças nas regras previdenciárias. Até porque não tem como adivinhar isso. Mas, ao utilizar os índices atuais, já é uma excelente fonte de informação para se aproximar do valor real que a pessoa poderá receber no futuro. E também para permitir o desenvolvimento de uma estratégia previdenciária a longo prazo. Então, dessa forma, o planejamento previdenciário permite que o trabalhador visualize como será seu futuro em termos de aposentadoria e que ações podem ser tomadas para atingir um determinado objetivo. Então, como, por exemplo, o recebimento de um benefício que alcance a quantia desejada pelo indivíduo. Além disso, o planejamento, ele contribui para a organização de documentos, como eu falei há pouco, e a busca de informações da pessoa, antecipando possíveis problemas e reduzindo o risco de negativas do INSS por ausência de documentos. Bom, como é que funciona o sistema previdenciário? Antes de começar a pensar no planejamento previdenciário, esse planejamento pessoal, é imprescindível conhecer o sistema previdenciário brasileiro, porque a partir dessas informações fica mais fácil você entender as instituições e as suas respectivas regras, como pensar no que se busca
para o futuro. Então, no Brasil, o sistema previdenciário, ele é formado por um tripé: a previdência social, a previdência complementar fechada e a previdência complementar aberta. Então, a previdência social, ela é mantida pelo governo federal. A contribuição, ela é compulsória para todos os trabalhadores que eles têm um emprego formal, ou seja, todos que trabalham com carteira assinada. Entretanto, também podem contribuir os trabalhadores informais, que são os que pertencem a outras classes, como os MEIs, autônomos, os desempregados, os estudantes, os trabalhadores avulsos. Bom, segundo as regras do sistema previdenciário social, as contribuições recolhidas, elas têm um efeito distributivo. Então, isso quer dizer que elas não formam uma poupança individual para o trabalhador, como é o caso do FGTS, mas que os valores recolhidos são mensalmente utilizados para o pagamento do benefício daqueles que já estão aposentados. Assim, o sistema da Previdência Social, ele vai se retroalimentando das contribuições que são pagas mensalmente para manter o benefício daqueles que recebem aposentadoria atualmente. Bom, existe a chamada Previdência Complementar Fechada, que ela é patrocinada por associações de classe e empresas sem finalidade lucrativa e com participação voluntária, diferentemente da Previdência Social, que é obrigatória. Então, nesse tipo de previdência, as contribuições se caracterizam pelo regime de capitalização e são individualizadas. Dessa maneira, é formado um patrimônio individual por membro participante. E, além disso, os planos variam, podendo ser na forma de benefício definido, ou seja, o benefício ele é determinado no momento da adesão, ou ainda de contribuição definida, no qual o benefício ele é determinado somente no momento de sua concessão, com base no saldo que foi acumulado pelo participante durante aquele período de contribuição. Então, essa é outra diferença em relação à Previdência Social, já que, nesse caso, o valor da concessão ele é estimado durante o planejamento, mas pode sofrer variações em razão das mudanças na legislação, na inflação ou até mesmo por vontade do trabalhador. Bom, temos também a Previdência Complementar Aberta. Esse tipo de previdência, ela é administrada por instituições financeiras, como bancos, por exemplo. Então, essas instituições, elas cobram uma taxa de administração para manter a gestão das carteiras dos membros desses planos. Então, nesses casos, as contribuições se caracterizam pelo regime de capitalização e também ocorrem de forma individualizada, formando o patrimônio individual de cada participante. Então, muitos brasileiros não têm condições de aderir a planos de previdência complementar aberta. Então, a maior parte contribui apenas para a Previdência Social, não dispondo de qualquer outra fonte de previdência complementar. Então, essa situação demonstra a importância de você estar atento a um bom planejamento previdenciário, evitando o risco de ficar desprotegido no futuro. Então, a renda mensal de aposentadoria gerada pela Previdência Social só trará segurança se o aposentado tiver planejado com antecedência e pensando em soluções que atendam às suas necessidades. É claro que ninguém sabe quais serão as suas necessidades daqui a 10, 20 ou 30 anos. Agora, mesmo desconhecendo o futuro, é só por meio de um bom planejamento que você poderá alcançar
uma segurança e projetar uma estimativa realista. Bom, quais são as vantagens de você fazer um planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele serve para garantir maior segurança, evitando inclusive sustos ou dores de cabeça durante o processo de aposentadoria. Com o planejamento, você poderá se aposentar no momento correto. É comum ler nos jornais ou assistir nos noticiários constantes tentativas de mudança na aposentadoria. Muitos trabalhadores, eles têm dúvidas a respeito de qual regra está realmente valendo para o seu caso. Então, dessa forma, o planejamento previdenciário, ele oferece uma vantagem relevante quando se trata dessas dúvidas e questionamentos ocasionados em razão das constantes tentativas e efetivas mudanças na legislação, já que permite ao trabalhador se aposentar no momento certo. Então, por meio do planejamento, você evita o prejuízo de se aposentar depois do tempo, reduzindo ainda possíveis perdas de contribuições pagas sem necessidade. E também o prejuízo de se aposentar antes do tempo, evitando uma negativa do INSS, sem contar que, se você pede a sua aposentadoria antes do tempo, provavelmente você vai parar de contribuir durante o trâmite do processo administrativo, até levar negativa. Então, suponhamos que esse processo tenha uma duração de 8 meses e, ao fim, a aposentadoria seja negada, porque você não atingiu o requisito do tempo mínimo exigido pela lei. Então, em uma situação como essa, você perdeu 8 meses de contribuição, período no qual o processo ficou tramitando. O que significa que você terá que contribuir por 8 meses a mais para você conseguir se aposentar no futuro. Então, ou seja, planejar-se garante que você tenha mais clareza com relação à data correta para fazer o seu pedido de aposentadoria. Então, isso permite que você só faça no momento correto, evitando os problemas que podem acontecer tanto em caso de antecipação quanto em caso de atraso na abertura do processo de aposentadoria. Fora que você vai contribuir com o valor correto, você sabia que para você receber o melhor benefício, não é necessário obrigatoriamente contribuir com o teto máximo. Você tinha noção disso? O cálculo de aposentadoria, ele é feito por uma média. Então, por isso é desnecessário você contribuir com o teto durante toda a sua vida trabalhada. Então, muitos trabalhadores, principalmente autônomos, eles acabam pagando mais do que aquele necessário. Então, com o planejamento, é possível você fazer o cálculo da média, chegando o quê? Aquele valor adequado para contribuir. E a última vantagem, é a garantia de que você será devidamente orientado quando chegar a hora de você receber a sua aposentadoria. Então, por meio do planejamento previdenciário, é possível avaliar cada caso com mais atenção, coletando os dados e documentos do período em que o trabalhador esteve ativo, além de verificar qual é o melhor tipo de aposentadoria que pode ser aplicado para o seu caso. Ainda mais agora com a vigência da reforma da Previdência. Então, esse tipo de análise minuciosa só pode ser feita com um estudo realizado por um profissional com conhecimento aprofundado sobre a legislação e sobre os processos burocráticos junto ao INSS. Então, o planejamento previdenciário ele pode ser feito a qualquer tempo. Entretanto, a recomendação é que quanto antes, melhor. Bom, como e quando o planejamento deve ser feito? Por isso, aconselha-se que entre 30 e 35 anos já se mantenha toda a documentação organizada e busque
um profissional capacitado para realizar esse tipo de planejamento. Dessa forma, o trabalhador já terá um panorama da sua situação e ele poderá pensar em se organizar para obter a melhor condição de aposentadoria possível. Isso quer dizer que quanto antes você começar o seu planejamento, melhor será o resultado alcançado no final. E você poderá ingressar com pedido de aposentadoria com muito mais tranquilidade e segurança. Porque a gente pode excluir, de repente, um período que você tem um pouquinho a mais, a gente exclui, às vezes aquele período é o salário mínimo, isso pode ser feito. A gente pode fazer N alternativas, por isso que a gente tem aí algumas possibilidades, ou muitas vezes eu vejo que o INSS não faz essa exclusão desse tempo, o que acaba reduzindo porque assim, muitas vezes ele deixa um período de computar. Então, se você não faz o planejamento, você acaba tendo aí uma redução significativa na sua aposentadoria. Então, tudo isso, com base num planejamento, isso é feito. Então, muitas vezes, tem o caso de clientes que se aposentam e aí a diferença é de R$300, R$400, que isso daí você fala para a pessoa, não, tudo bem, pode se aposentar, porque eles não consideraram um período. Então, a gente entra com uma ação, enquanto isso você vai recebendo, dá para discutir isso. Agora, se passa 8 anos, a pessoa vem no meu escritório, eu não vou conseguir recuperar todo o atrasado. Por quê? Porque a pessoa se aposentou, ela não planejou, ela não fez nada, então acaba complicando. Aí essa pessoa só vai ter os últimos 5 anos. Então é muito mais fácil você fazer um planejamento, você ter um acompanhamento na hora da sua aposentadoria, porque na hora a pessoa identifica problemas e ela já pode te falar, olha, aqui você tem um determinado problema, pode receber ou não receba, porque agora nós vamos discutir isso. Então, às vezes é melhor a pessoa nem receber, porque tá tão errada a aposentadoria que é melhor nem pegar. Outras vezes ela pode receber porque essa diferença o INSS realmente não considera e a gente vai brigar na justiça. Então, tudo isso tem que ser feito com um profissional do lado, porque muitas vezes o INSS fala, venham só, vocês não precisam de ninguém, lógico, porque se ele pega R$300, R$400 de cada pessoa, vale muito a pena, e a pessoa vai descobrir daqui 10 anos, se fizer revisão, caso contrário ela perde isso para o resto da vida. Imagina que você fica 40 anos aposentado, é muita diferença, R$400 por mês. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje, eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.